Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos comentar em cima dessa notícia que ontem o jornalista Joel Silva trouxe no canal dele, dizendo que o Vasco procurou ou pode procurar o agente do Balbuena. Vamos comentar em cima disso, dessa notícia, com a minha expectativa, o que eu acho que ele pode agregar no futebol do Vasco, se vai reforçar ou não a nossa zaga. Mas antes de mais nada, peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem seu like, ativem o sininho. Vamos ajudar esse canal a crescer, gente. Está em passos de formiguinha, mas obrigado a todos aqueles que se inscreveram. Fazer esse canal alcançar o máximo de vascaíno possível. Valeu, gente? Então, eu confesso a vocês que quando falo o nome de Balbuena, me vem a memória de quando ele estava no Corinthians. Não recordo se ele teve 2 passagens pelo Corinthians, porque eu não acompanho o Corinthians. Acho eu que sim. Eu lembro da primeira que ele foi campeão. Ali eu lembro muito bem da passagem dele. Ele montou aquela dupla de zaga com o Gil, foi uma bela dupla de zaga, poucos gols sofridos, né? Um time que aparentemente do Corinthians não sofria tanto. Por sinal, goleou a gente dentro de São Januário, né? Para variar, com o Carille. Mas vamos esquecer isso, vamos trazer para o presente agora. Balbuena está jogando? Balbuena é titular absoluto? Porque eu tenho a seguinte convicção, gente. Eu gostaria de um Vasco que fosse lá e tirasse um jogador que esteja atuando de outro clube. Porque quando a gente pega alguns cara que alterna muito na reserva, não estou dizendo que é o caso dele. Vamos dizer especificamente Maurício Lemos. Ele era reserva lá um bom tempo no Atlético Mineiro. Olha o resultado aí, até hoje o cara não se firmou. Tudo bem, teve uma fratura na costela. Mas a fratura na costela o impediu de chegar na metade do ano e ele ainda não está jogando? Eu acho que não há lesão para tanto. Aí a gente tem o Lucas Freitas. Para mim, uma grande surpresa. Um dos jogadores que o Vasco vai ganhar dinheiro em cima, mas era titular no Juventude. Se destacou ano passado? Também não. Então a gente... Vamos pegar o próprio João Vitor. Era titular no Benfica? Alternava boas entradas no Benfica? Não. Então a gente paga muito alto, tirando o Lucas Freitas, paga muito alto ou em salário ou em aquisição, que foi o caso do João Vitor, para jogadores que não são titulares. Gente, infelizmente, quando a gente olha para um lado, para a esquerda ou para a direita, os clubes que hoje brigam, eles tiraram jogadores titulares. Mesmo que fosse aquele jogador que era promessa, naquele momento era titular. Eu não vou ficar citando toda hora o nome dos rivais, mas a verdade é essa. O Vasco não, ele pega aquele reserva esquecido que pode vir jogar e superinflaciona o salário dos caras. Se for Balbuena do Corinthians, que faz muitos anos que passou pelo Brasil, é evidente que eu quero ele no Vasco. Se é um Balbuena que alterna altos e baixos, não sei se vale a pena. Pode jogar bem? O Maicon me surpreendeu. Se vocês não concordarem com o que eu vou falar aqui, comenta aí embaixo, por favor. Mas eu acho que a melhor zaga, olha que eu estou dizendo, que o Vasco sofreu, mais ainda, passamos entre mortos e feridos, conseguimos se safar, foi Mike Medel. 2 jogadores veteranos, o Maicon, na jogada aérea, para mim, ganhava todas, mas ele ia pecar sempre na velocidade, porque o cara já tinha uma idade, sempre foi um jogador pesado. O Medel, apesar de pequeno, já tinha um pouco mais de velocidade, mas perdia na estatura. Ele era para vir como volante, acabou sendo zagueiro e formou a nossa dupla. Lembra, gente? Ramon Dias não botava o João Vitor para jogar. Ele preferia botar Robson Bambu. Ou na lateral, ou às vezes puxava para zaga. Mas não colocava com frequência o João Vitor. O João Vitor ganhou pela velocidade. Pela velocidade, então mantinha o Léo Pelé, botava os dois ali correndo. Zagueiro não é só corrida. Zagueiro também é técnica. É melhor ter uma corrida moderada com uma técnica elevada do que uma velocidade absurda sem técnica. E eu acho que o João Vitor se destaca pela velocidade, não pela técnica. Acho que foi uma má aquisição. Acho que o Vasco tem que se conformar que perdeu dinheiro com esse cara. E quem sabe usar ele como moeda, como troca ano que vem, porque esse ano já era, a não sei que foi um time estrangeiro. Talvez vá lá no México. Ofereça ele para um clube mexicano. Vê se ele se dispõe aí, porque o outro não quis ir pro esporte. Infelizmente, ele prefere ficar ali no Vasco. Jogando ou não jogando,
Porque os salários são altos, gente. São jogadores que têm consciência que não tem espaço em outros clubes. Vamos em outro caso? Zé Gabriel. Acho que ajudou? Acho que ajudou. O Criciúma estava dispensando até ontem. E o Zé Gabriel ficou anos no Vasco. E vai acontecer a mesma coisa com o Sforza. Não vai jogar no Vasco, vai se passar o tempo, vai perder dinheiro, ao invés de usar ele como moeda de troca. E assim como outros aconteceram no Vasco. Então, assim, gostaria sim do Balbuena, que jogou no Corinthians, viesse para o Vasco. Torço para, se acontecer, que seja esse Balbuena que venha para o Vasco. Porque se não for esse Balbuena que vai vir para o Vasco, ficaremos com mais jogador caro por contrato longo, preso, fazendo raiva a gente. Torço para que isso não aconteça. É o que eu falei, gente. A minha visão é, eu prefiro que o Vasco olhe um clube, que esse jogador esteja atuando e ofereça o João Vitor. Como eu falei, vai no México, vai na Ucrânia, vai na própria Rússia, vai na Espanha. Será que não tem ninguém lá que aceite? Eu não sei porque eu não estou no bastidores do Vasco. Será que estão oferecendo? Porque para ele está muito cômodo. Não tem melhor do que ele, na visão de quem está lá dentro. Então ele vai continuar jogando. Mas a minha zaga hoje, eu ainda prefiro Lucas Freitas e o Luiz Gustavo. Ou Maurício Lemos, infelizmente, se mostrar um pouco mais de técnica do João Vitor, e o Luiz Gustavo. Mas uma coisa é certa, João Vitor não pode jogar. Agora, em relação ao Diniz, tomara que ele mostre esse cara de personalidade que ele é aí dentro do campo e faça as modificações que a torcida está pedindo. Eu já falei antes de sair o jogo do Vasco, podia jogar com o Luiz Piton, até podia, com o Lucas Piton, até podia. Porque agora a merda tá feita, a gente pode falar se foi bom ou foi ruim. Mas ele já não vem jogando há muito tempo. E eu falei aqui que a minha escalação teria o Leandrinho como ponta. Vendo a besteira que ele fez no jogo contra o Del Valle, recuaria o Leandrinho para lateral e não queimaria uma substituição naquele setor. Então, assim, já passou da hora do Piton também não jogar. E já passou da hora também de o Diniz avaliar e referendar jogadores lentos. Jogadores lentos, porque o Vasco, o Jair estava na cara do gol para sair. Não tinha 7 jogos. O Diniz pediu. Você acha que no tempo que o Diniz chegou para cá, o Jair iria ganhar velocidade corporal e dentro do campo? Não iria, não vai conseguir nunca mais isso na vida, pela idade dele já não permite. Se for a característica física dele, nunca terá, como eu acho que é do Sforza. Então também eu acho que está na hora do Diniz ele parar que o cara é muito técnico, pode jogar num futebol que hoje pede velocidade. Então, Diniz, Deus te abençoe na escalação, que não contrarie a torcida, que jogo em São Januário todo mundo sabe como é, e torcer para 1-0 nesse jogo ser goleada. É o que a gente pede a Deus para isso acontecer. Iluminar sua cabeça para não contrariar a torcida. Porque é como na frase disse aí, na capa. Momentos difíceis forjam homens fortes. Talvez aqueles garotos que estejam na base, que para mim não são garotos, porque quando briga por um salário alto, ele tem que ser cobrado como um cara, um trabalhador comum, que sai nas ruas para ganhar 1.200, 1.500, trabalhando 6 dias na semana, pegando um ônibus de 1 hora para ir, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Esse garoto aí tem que ser cobrado. Porque todos eles, no mínimo, da base aí deve ter contrato de 10 mil, 15 mil, 25 mil. Essa é a verdade. Então eles têm que ser homem para entrar e jogar e não se apoiarem na muleta da idade. Tá? Porque tem muita criança aí, no sinal vendendo bala pelo Rio de Janeiro ou pelo Brasil, como todo mundo sabe. E não é tratado como criança. Nem por eles mesmos. Então não é essa galera aí que chuta uma bola no Vasco, que a própria torcida tem que olhar que é um menino que não vai resolver. Vai resolver. Porque quando pede um salário de 10, 15, 20 mil, tem que resolver. Valeu, gente? Tamo junto. Forte abraço.